dessa vez para a correção das nossas atividades. Lembram que nós tínhamos o tema conceito tecnológico e que nós vimos aí esse tema dividido em 2 aulas e cada aula tinha uma atividade? Atividade do dia 9 e atividade do dia 16, certo? Onde a professora trouxe os conceitos em relação a engrenagens, a eixos, a caixa de redução, a alavancas, polias, correia. Então vimos diversos conceitos relacionados a esses pontos que a professora aqui apresentou. Vamos lá, crianças, para a correção dessa atividade? Meus amores, então, vamos lá para a nossa correção, certo? Onde o nosso tema é conceitos tecnológicos. Falamos das estruturas. Lembram que a professora apresentou 2 tipos de estruturas, rígidas e articuladas, rodas e eixos e engrenagem, certo? Então, vamos lá. Na primeira questão, a professora pediu para que vocês escrevessem o nome de vocês e colocassem o nome e a turma, certo? E aqui temos a nossa segunda questão, né? Que nesse caso é a pergunta, que diz: tecnologia é toda invenção posta em prática para resolver algum problema, ou seja, tecnologia é a utilização de conhecimentos científicos. E aí, na opinião de vocês, é certo ou errado? A tecnologia, ela é uma invenção onde na prática nós possamos resolver algum problema e que também são conhecimentos científicos? Certo ou errado? Certo, né? Muito bem. Olha lá, os 2 tipos de estruturas rígidas e articuladas. A professora já até falou. Os 2 tipos de estrutura quais são? Elas são rígidas e articuladas, certo ou errado? Certo, as estruturas são rígidas e articuladas. Estruturas articuladas são aquelas em que existe uma conexão que não permite mover os elementos. E aí? Vocês acham que as estruturas articuladas ela não permite o mover? Ou ela permite? Ela permite ou ela não permite? Ela permite, não é isso? O mover dos elementos. Então, ela é certa. Desculpa, ela é errada, porque aqui no comando ele está dizendo que não permite, né? Mas o certo é que ela permite, né? Esse mover, ok? Nossa próxima questão. A roda é um objeto circular que se move em volta de um eixo e que serve para imprimir movimentos. E aí? A roda, esse é o objetivo dela? Se mover em volta de um eixo que serve para imprimir movimentos? Certo ou errado? Certo, né? Exatamente. Olha aqui. Todo mundo sabe que é uma roda, mas os eixos não são importantes. Eles não servem para fixar as rodas. Então, ou seja, todos já sabem o que é uma roda, ok? E quando essa roda está conectada a um eixo, esses eixos, eles não servem para fixar as rodas? Isso está certo ou errado? Isso está errado, porque os eixos, eles são para quê? Para fixar as rodas, e eles são importantes, eles não deixam de ser importantes os eixos, eles são importantes. Muito bem. A roda foi criada pelo homem para transportar com mais facilidade uma coisa de um lugar para o outro. E aí, vocês acham que a roda, quando ela foi criada pelo homem, ela foi criada com esse objetivo de transportar algo, ou que seja, venha ajudar a facilitar, a transportar alguma coisa de um lugar para o outro? É certo ou errado? Certo, né, crianças? Certo, ela foi criada com esse objetivo. Olha aí a 8ª. Os eixos são objetos em torno de qual um corpo executa ou pode executar movimento de rotação. Serve para prender a roda? Você entendeu? Então, os eixos, eles são objetos em torno de um corpo
da qual um corpo executa ou pode executar movimento de rotação, serve para prender a roda? Sim, os eixos têm justamente esse objetivo. Foi o que a professora colocou na questão, na 7ª questão, não é isso? Olha essa outra aqui. As engrenagens podem aumentar ou diminuir a velocidade, mudar a direção de movimento, pode alterar a posição de um movimento rotatório. E aí, na opinião de vocês, as engrenagens, elas servem, todos esses 3 itens estão corretos? Corretíssimo, né? Então, as engrenagens, elas servem para quê? Para aumentar e diminuir a velocidade, sim. Lembra no vídeo que a professora mostrava para vocês os tamanhos das engrenagens, a função de cada uma? Ela muda a direção e o movimento e ela muda a posição desse movimento rotatório. Muito bem, então é correto, né? Certo. As engrenagens são rodas que se encaixam com o objetivo de transmitir movimento? Certo. As engrenagens, elas são sim rodas que encaixam uma nas outras e o objetivo delas é justamente transmitir movimento. Isso aí, meus queridos, essa é a nossa atividade no qual nós fizemos a nossa correção. Então, vamos lá para a correção da nossa segunda atividade, né, que foi aí onde nós falávamos sobre os conceitos tecnológicos, que dessa vez a professora trouxe para vocês polias, correia, alavanca, caixa de redução. A primeira questão vocês já sabem, que era para escrever o nome da turma. E vamos lá. Tecnologia é a utilização de conhecimentos científicos para criar ou transformar o meio que vivemos dos objetos que contemplam. A professora, na verdade, trouxe essa questão porque ela está relacionada lá no nosso primeiro conteúdo, lembram? E aí a professora trouxe na segunda atividade com o objetivo de lembrá-los. E aí, está certo ou está errado? A tecnologia é a utilização de conhecimentos científicos para criar ou transformar o meio que vivemos. Ou seja, está certo. Muito bem. Polia é uma roda com um canal no qual é encaixada uma correia. Ela é usada para transmitir movimento. E aí, crianças, está certo ou errado? Está certo. O objetivo da polia é sim ser encaixada a uma correia e ela é utilizada para transmitir movimentos. Olha só, a outra questão, ela está falando sobre as buchas e que também faz uma comparação em relação a polias. Vamos lá? A bucha e a meia bucha não podem funcionar como polias. E aí? Vocês acham que as buchas e a meia bucha não podem funcionar como polia? Está errado, porque elas podem sim ser utilizadas como polia. Muito bem. A próxima questão fala: encaixe perfeito. A correia que move a polia deve ter um ajuste perfeito. Se for muito apertada, pode travar o motor. Se for muito frouxa, a polia pode patinhar. E aí, está certo ou errado? Está certo, né? Certíssimo. Se ela ficar muito apertada, ela trava. Se ficar frouxa demais, não funciona. Para mudar o sentido do movimento transmitido entre duas polias, basta usar a correia cruzada. E aí, vocês acham que essa afirmação está certa ou errada? Ela está certa, né? Ou seja, para mudar o sentido de movimentação, ela precisa ser cruzada a correia, né? Olha aqui a nossa próxima questão. As alavancas são compostas por 3 elementos básicos. Marque a alternativa correta. Elas são compostas por quem? Ponto fixo ou de apoio, força potente e força resistente. Ponto fixo ou de apoio, ponta potente, força potente ou força resistente? Ela é a opção 2, né? Ela é um ponto fixo ou de apoio. E ela tem uma força potente e força resistente. Muito bem.
A 8ª questão apresenta aqui pra gente que a alavanca é uma barra rígida que se pode mover em volta de um ponto fixo. Olha, relacionada à questão anterior, para remover ou levantar grandes pesos. Certo ou errado? Certo, corretíssimo. A alavanca é um mecanismo usado para levantar ou mover objetos. Em todas as alavancas não existe um ponto de apoio. E aí? Nossa, essa questão tá muito fácil, né? Ela vem bem mesmo e está errado, porque aqui em cima eu já estou dizendo que ela serve para levantar. E aqui na 9ª, a professora está dizendo que ela não serve, ela não existe. Claro que ela existe, né? A 10ª e última questão fala que a caixa de redução é um equipamento composto por engrenagens, responsável por aumentar a velocidade do movimento de rotação dos motores para que sejam transferidos aos eixos de tração. E aí, certo ou errado? Certíssimo, né, criança? A questão tá maravilha. Então, meus amores, essa aqui é a nossa correção. Qualquer dúvida ou qualquer coisa, é só chamar a professora.